Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu arquivo rosa. Vídeo diferente, né? Vocês viram aí na primeira imagem como que era aqui em casa. Eu resolvi fazer esse vídeo para poder deixar guardado aqui, como no meu arquivo mesmo, todo esse processo da gente ter feito essa pequena reforma, né? A gente está tentando deixar com a nossa cara, do nosso jeitinho. A primeira coisa que a gente teve que fazer aqui para começar a reforma foi comprar um caminhão de terra para poder nivelar o quintal. Ele tinha um desnível muito grande, né? E aí, gente, todo mundo participa, né? Não tem jeito. Acaba que uma reforma, às vezes você vai pintar uma parede da sua casa e isso envolve todo mundo. Todo mundo acaba participando, porque é bagunça, principalmente as crianças, né? Elas têm que ficar intertidas de alguma forma. E aí sempre a Isabela estava querendo ajudar, participar. Às vezes atrapalha, sabe? Mas a gente tentava incluir ela nas coisas. E aí a gente começou, né, nivelando o quintal. E aí já fizemos o reboco dos muros, porque era tudo no tijolo, não tinha reboco. E aí, essa primeira fase, né, a gente pensa assim, nossa, vai ser rapidinho, gente. Ai, mas tudo é tão trabalhoso, né? Tudo é tão. é, Tudo dá trabalho, tudo que você se dedica dá trabalho, não tem jeito. Aí foi quando a gente começou a construir o telhado, que a gente resolveu cobrir praticamente a metade do quintal do fundo, sabe? Porque, na verdade, a gente queria até cobrir mais, mas assim, as coisas de construção civil estão caríssimas, caríssimas depois da pandemia. A gente trabalha, né, com obra, reforma, e a gente vê como que as coisas subiram, sabe? Subiram demais. E aí, gente, meu esposo, ele ajudou em tudo. Não tem nada aqui em casa que não tenha um dedinho dele, sabe? Coisas que ele ajudou e outra pessoa fez, ou coisas que ele mesmo pegou e fez. Então, a gente conseguiu economizar uma boa parte aí por causa que a gente já tinha essa mão de obra, né? Mas mesmo assim, os materiais sempre muito caros. É, e aí eu lembro que eles trabalhavam, gente, até a noite. Eram 11 horas da noite, eles ainda estavam trabalhando. E eu na correria para fazer café da tarde, almoço, janta, porque aí o pedreiro, ele ficou dormindo aqui na nossa casa. E aí foi assim, era um gasto também a mais, né? Porque era duas pessoas a mais, dois homens a mais. Então tudo isso foi, né, teve que ser contabilizado quando a gente decidiu fazer essa reforma. E aí, após o telhado ficar pronto, a gente partiu pro piso, porque o piso era de terra, né? E, gente, a casa não parava limpa. A casa ainda não tá parando limpa, porque a outra parte do quintal ainda é em terra. E a gente concretou só essa parte do fundo. E aí, muito trabalho, né? Essa foto aí, ela diz muito. Foi muito, muito trabalho, gente. Às vezes a gente pensa assim, é só colocar um telhado, é só bater um pisinho aqui, coisa simples. E não, gente, é muito trabalho mesmo. E aí o nosso sonho, né, era ter um fogão de lenha, e a gente começou a fazer o fogão de lenha. A princípio, ia ser só o fogão de lenha e uma churrasqueira. Mas aí no meio, né, no andamento, aí no andar da carruagem, a gente decidiu fazer o forno também. A gente fez uma bancada, a gente escolheu fazer uma bancada de alvenaria e não de granito. Mais uma vez, né? Eu não quero ficar sendo redundante, mas foi por causa do preço. Uma bancada de alvenaria sairia muito mais barato do que uma bancada de granito, porque o granito, o preto que a gente queria, né, que é um preto São Gabriel, ele é muito caro. E aí vocês podem ver, ó, que teve que acrescentar mais tijolo para poder fazer a parte do fogão, porque a gente decidiu colocar depois o forno, né? E aí, como eu disse para vocês, eu sempre filmava à noite porque eu ficava impressionada. Porque, tipo assim, gente, meu marido, ele estava cansado, mas eu acho que ele estava tão grato que ele não demonstrava. Às vezes ele tinha que trabalhar durante o dia, chegava e ajudava o pessoal a trabalhar até 10, 11 horas da noite. E aí muita luta, muita coisa ele teve que fazer, teve que se desdobrar para poder fazer. Coisas que às vezes ele sabia, coisas que ele não sabia, ele teve que aprender para poder fazer, sabe? E aí aos poucos, né, foi tomando forma, telhado, churrasqueira, bancada. Vocês podem observar que a churrasqueira, a base dela, a parte de baixo, ela foi de um jeito. Quando chegou mais em cima, ela ficou completamente esquisita, para não falar outra coisa. Isso foi um dia que meu esposo teve que sair e aí ele não pôde acompanhar. Eu também não
Sabe quando você fica assim, você não sabe, né, se a pessoa tá fazendo certo, se tá fazendo errado. E aí a gente não gostou do acabamento, sabe? A gente ficou meio insatisfeito com a churrasqueira. E aí a gente seguiu a vida, colocamos o porcelanato na bancada, colocamos as luminárias. E aí o Paulo teve a ideia de colocar esse porcelanato de cimento queimado no fogão de lenha, mas no final vocês vão ver que tá granito, porque, gente, o porcelanato não aguenta. A temperatura é muito alta. E aí, por fim, a gente começou a pintar, né? Na verdade, a gente passou uma textura rolada no fundo, né, do espaço. E aí já deu uma outra cara, né? Porque acaba que as coisas pintadinhas dá uma sensação de coisas acabadas, né? E aí, como eu falei pra vocês, a gente não estava satisfeito com o acabamento da churrasqueira. E aí o Paulo resolveu cobrir ela, passar um cimento queimado nela, um produto mesmo, sabe? De efeito cimento queimado. Então, isso também deu muito trabalho. A gente pensa assim, é só tampar esse tijolinho aqui, né? Mas, gente, não, é muito trabalho. Ele passou argamassa em toda a churrasqueira. Vocês podem ver, olha como é que ela estava estranha em cima. Né? Acho que o cara fez impressa, assim, aí ele fez de qualquer forma, sabe? E aí depois ele lixou toda a argamassa para não ficar nada poroso. Lixou bastante e isso também dá trabalho, né, gente? Para poder delimitar ali as quinas. E aí ele passou uma tinta que a gente tinha velha aqui em casa mesmo, para dar fundo nessa churrasqueira, para tirar um pouco dessa porosidade. Em alguns lugares não teve que passar massa corrida, porque para o acabamento ficar melhor. Como a gente já estava refazendo um trabalho, o Paulo queria garantir que ia ficar bem feito, sabe? Ele não gosta de ter que ficar repetindo as coisas, né? Ter que ficar refazendo. Ninguém gosta, né? Na verdade. E aí ele já tá aplicando o produto. Esse produto da Coral, efeito cimento queimado. Ele fica meio azulado, assim, quando tá passando, porque ele tá molhado. Mas ele, na verdade, fica cinza. Vocês vão ver no final. E aí ele passou em toda a churrasqueira. Você tem que passar... passa meio de qualquer jeito, assim, sem ordem, sabe? Depois ele deu uma lixadinha para poder dar uma quebradinha nas quininhas que vai ficando, né? Nas rebarbinhas que vai ficando. E aí, após ele lixar toda a churrasqueira de novo, aí ele vem com a segunda mão, que é onde vai dar o acabamento mesmo, né? Onde que vai formar aquele efeito cimento queimado, que fica aquelas marcas, né? E aí ele passou a segunda demão, né, na churrasqueira. E para esse produto tem uma espátula própria para poder usar. Não é um produto baratinho assim, mas não é nada também impossível. A gente até fez aqui na nossa sala. Tem aqui no último vídeo do canal, vou deixar linkado, caso você ainda não tenha visto. Depois da segunda mão, esperar o tempo de cura, né, de secar, a gente vai passar uma cera comum, cera de piso mesmo, sabe? E aí passa em toda a churrasqueira. E aí ele tava fazendo gracinha, eu deveria ter deixado o áudio desse vídeo, tá? Passa para poder dar um brilhozinho. Esse efeito ele não vai ficar brilhando igual ficou aqui da sala de casa. Ele fica uma coisa, tipo, sabe aqueles pisos antigos de cimento queimado? É isso que esse produto imita, sabe? Depois que a gente passa a cera, vem com a politriz para poder polir tudo. Isso garante, né, melhor acabamento, a durabilidade do produto. Ainda mais que é um local onde que você vai cozinhar, você vai ter alta temperatura. Às vezes as pessoas nem recomendam tanto esse produto para churrasqueira, mas isso aí já tem mais ou menos uns 2, 3 meses e até agora não tivemos problema. Por fim, a gente sentiu que estava faltando mais detalhes, né, na nossa área. E a gente ganhou alguns azulejos para poder usar. E a gente resolver usar na área mesmo. Podem ver que aí o fogão de lenha, a gente tirou, né, o porcelanato, a gente colocou o granito. Porque o granito, gente, é pro resto da vida. O bicho é caro, mas acaba que é uma coisa assim pro resto da vida. A parede do lado esquerdo do espaço, ela era muito estranha, porque ela tinha como se fosse um detalhe, assim, no meio dela. A gente teve que preencher isso com massa, e aí passou argamassa, aí passou massa corrida, e aí meu sonho era ter uma parede preta, estilo lousa, sabe? Que você escreve com giz, e aí faz aqueles desenhos maravilhosos. E aí a gente usou o restante do produto que a gente tinha, que a gente passou na churrasqueira, e a gente resolveu passar nessa parede. E aí a gente deu brilho nele com a máquina própria, né, com a lixadeira.
E aí ele ficou dessa forma. Aí eu fiquei assim, ai gente, meu Deus, não vai ficar bom, porque eu queria o negócio ser feito giz e não sei o que. E meu marido, vai ficar bom, vai ficar bom. E aí, como a gente já tinha decidido que ia colocar adesivo e não ia ser em giz, porque giz a Isabela poderia ir lá e apagar, a gente esbarrar. Acaba que o adesivo é mais duradouro, né? E aí acabou que ficou ótimo. Ela com efeito brilhante, porque é muito fácil até de limpar. Como é uma área externa que pega bastante poeira e tudo mais, então ficou excelente. A primeira frase que a gente colocou foi essa, primeiro adesivo. Eu amo essa frase, porque ela tem um duplo sentido, né? Você colhe o que você planta e você escolhe o que planta, tipo, é um sentido muito, muito forte, né? E aí, eu já tinha em mente colocar um jardim vertical abaixo desse adesivo, né? Pra poder, assim, ficar combinando com a planta, você colhe o que planta, entendeu? E aí o Paulo achou essas madeiras na rua, era de uma cama velha, um extrato de cama. E aí ele foi e fez o jardim vertical. Esse foi o primeiro que a gente fez, porque depois ele achou mais madeira. E aí fez mais 2 que a gente vai colocar em outros lugares do quintal. Aí teve que ser um pequenininho para caber abaixo desse adesivo. Então ele fez, mediu certinho, cortou com a maquita, pregou com prego, tudo bonitinho. Depois ele teve que lixar esse painel, lixou ele de fora a fora, porque ele estava meio feio, sabe, meio acabado. Depois que lixou, deu uma outra cara na madeira. Mas não, também só isso não ia adiantar, ainda mais que é um produto que às vezes o painel, né, ele vai molhar um pouco por causa das plantas e tudo mais. Então, por fim, ele passou um verniz para poder dar essa proteção, né, na madeira e ficar uma cor ainda mais bonita, que ornasse com a parede preta no fundo. Então, ficou bem cor de madeira mesmo após a aplicação desse verniz. Gente, eu sou apaixonada nesse painel. Nossa, meu painel ainda tá meio murchinho, né? Vocês vão ver aí no resultado final. Ainda não tem todas as plantas. Tá em construção, mas vai ficar lindo quando tiver tudo verdinho aí nesse cantinho. E aí a gente colocou essa frase, né, que eu falei pra vocês bem de entrada, porque aí o sol bate, né, pega nas plantinhas. Em seguida a gente colocou esse outro adesivo também, que eu achei muito bacana a frase, dentro do tema, assim, de churrasco. Esses quadrinhos eu comprei no Mercado Livre, mas foi decepção, porque eu achei que eles eram maiores. E lá no cantinho, onde é o lugar onde que normalmente eu sento para poder orar, ler a Bíblia, a gente colocou o Pai Nosso. Eu achei que combinou super, com os azulejinhos do fundo, preto e branco também. E, gente, essa é a nossa área, falta muita coisa, mas em relação ao que era antes, pra gente já deu uma super diferença. Ainda falta o piso, falta a parte interna da casa, falta o restante do quintal, mas eu tenho certeza que eu ainda vou gravar vídeos mostrando tudo concluído, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal se é a sua primeira vez por aqui. Super beijo pra vocês e até a próxima.